Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mundo Herói. Meu nome é Regis e hoje eu vou trazer aqui para vocês um clássico do Homem-Aranha. Se trata da história A Última Caçada de Kraven. Então, vamos pro vídeo! Beleza então pessoal, antes de começar o vídeo, inscrevam-se e ativem o sininho para receberem as notificações. Acessem também as outras redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e também compartilhem o vídeo. Mas vamos lá pessoal, vamos falar aqui da Última Caçada de Kraven, quadrinho escrito em 1987 por J.M. DeMatteis com arte de Mike Zeck. Pessoal, esse daqui é um clássico do Homem-Aranha. Ele, na minha opinião, figura ali num top 10 entre maiores histórias do Homem-Aranha de todos os tempos. E a história começa com o Kraven ali filosofando, meditando, matutando sobre a vida dele, sobre como foi a trajetória da família dele, que fugiu do regime russo, eles sofriam muito lá e vieram para a América. E ele pensando em toda aquela decadência da civilização, como ele fez para fugir daquilo lá e buscar o que ele considerava como os valores que ele considerava ideais, o isolamento dele. Ele buscou tudo assim, ele buscou ficar mais isolado do resto da civilização, ficar na selva, ficar mais perto da natureza, de animais e tudo mais, né? E ele ali, ele tá pensando assim, né, que na vida dele ele sempre foi derrotado pelo Homem-Aranha, que o Homem-Aranha sempre fez ele de bobo, digamos assim, né, ele nunca conseguiu derrotar o Homem-Aranha nas mais diversas vezes que eles se encontraram, e ele, assim, ele bota na cabeça dele que ele vai precisar se aposentar, e que para encerrar a carreira dele com dignidade e honra, ele tem que derrotar o Homem-Aranha. Mas não só derrotar assim por derrotar numa luta, ele tem que derrotar, ele quer ser superior ao Homem-Aranha em todos os sentidos, em tudo. Quanto é possível ele quer ser melhor do que o Homem-Aranha. E assim, ele bola um baita de um plano e bota em prática. Ele usa ali umas poções, umas ervas, umas plantas assim que ele fala que é para expandir a mente dele, para ele ficar mais... ampliar os sentidos dele, né, umas coisas assim meio esotéricas ali, e ele consome aquilo ali e fica muito loucão e vai para a cidade lá procurar o Homem-Aranha. E assim, o Homem-Aranha ali, o Peter Parker, ele tá em lua de mel com a Mary Jane, acabou de voltar de lua de mel com ela, ele tá ali iniciando sua vida de casado com a Mary Jane. E assim, ele tá meio atormentadão justamente nesse dia, pensando assim em questão de vida e morte, que ele sempre, dia após dia nas ruas aí, arriscando a sua própria vida. E não é uma questão que ele costuma pensar sempre, ele até assim comenta, né, mas ele tá meio abalado assim por causa de mortes recentes envolvendo conhecidos, como é o caso do Joe, que era um informante dele ali, um cara meio assim, um cara meio problemático, meio bandido, assim, mas no final ajudava ele com informações, e ele acabou sentindo um pouco a morte do Joe. E também sentir, assim, pensando na morte da Gwen Stacy, do Tio Ben, e, enfim, entre outros ali próximos a ele. E ele pensando assim, e o próximo pode ser eu, o próximo pode ser a Mary Jane, né, pelas situações de risco que ele vem passando ali dia após dia. E ele é meio atormentado assim com essa coisa da morte rondando ele ali, toda essa coisa. Ele fala pra Mary Jane que ele vai dar uma volta ali pela cidade para dar uma patrulhada, dar uma olhada no que tá acontecendo ali no entorno, né, e pega e vai. E nisso o Kraven já tá na rua ali, caçando literalmente o Aranha, né, e assim, né, o Homem-Aranha tá ali e ele começa a se sentir mal, começa a meio que ficar meio alucinadão, meio lento dos reflexos, quando vem um dardo e puff, espeta no pescoço dele. E assim, esse dardo estava cheio de alguma substância ali que o Kraven colocou, e ele, como o Homem-Aranha, já começa a ficar meio zonzo, começa a ficar já meio passadão, né? E ele vai cambaleando, tem hora que ele enxerga o Joe no lugar do Kraven, tem hora que ele enxerga o Kraven, aí fica aquela coisa interna nele, brigando, não é o Joe, não é o Kraven, não é o Joe, e ele vai assim, perdendo os sentidos até apagar.
E o Kraven pega ele e leva pra mansão dele. Só que assim, o Kraven, a intenção dele é vencer o Homem-Aranha. Ele em nenhum momento que tirou a máscara pra ver quem que era. O negócio dele é derrotar o Homem-Aranha. Ele colocou o Homem-Aranha com a máscara e tudo ali dentro de um caixão, que já vinha assim sendo uma vala ali que vinha mostrando assim página a página sendo cavada e tal, sendo tudo preparado para essa estratégia que ele bolou. E ele leva ele para lá, coloca ele dentro do caixão e enterra lá. Enterra ele vivo, né? E ele pega uma roupa igualzinha do Homem-Aranha e sai patrulhando a cidade. Porque ele quer provar que ele pode ser um Homem-Aranha melhor do que o Peter Parker. Porque assim, ele quer ser melhor em tudo do que o Homem-Aranha. Ele não quer simplesmente derrotar ele numa luta. Ele quer falar que ele pode ser um herói melhor, ele pode fazer tudo melhor do que o Homem-Aranha. Em tudo ele quer ser melhor. E ele começa ali a patrulhar, só que assim, ele é muito mais violento com os bandidos ali da cidade, com os vilões, assaltante. O Homem-Aranha pega leve até, né? Ele já chegava descendo a pancadaria em geral, ele batia pra alejar mesmo os caras, né? E aí beleza, aí a Mary Jane preocupada que o Homem-Aranha começou a passar um dia, 2, 3, não voltava pra casa. Ela resolveu sair à noite pra rua, pra dar uma olhada por aí, ver se achava, se via alguma coisa, né? E vem 2 bandidos ali abordar ela, e nisso chega o Kraven ali vestido de Homem-Aranha, arrebenta os dois na pancada. Só que assim, nem dá bola pra ela, né? Ela percebe que ele não é o Peter Parker. Ela fala assim, esse cara não é o Peter Parker. Ela sai correndo, ela nem sabe onde vai, né? Com quem falar. E vai na casa do chefe dele lá no Clarim Diário. Só que ela quase chega a contar o segredo, mas acaba deixando quieto e fala que... ela fala assim pro cara, eu errei de ter vindo aqui e você desculpe, e ela vai embora, né? E beleza, aí nisso tem uma criatura nos esgotos ali da cidade dando muito trabalho, que é o Ratos, né? Que é uma criatura ali que é um ser ali que é meio humano, meio rato, que ele foi criado pelo Barão Zemo. E esse cara ele tá dando muito trabalho. No passado ele já havia sido derrotado ali numa parceria entre o Homem-Aranha e o Capitão América. Só que ele tá ali e ele é meio canibal, né? Ele começa a comer as pessoas ali na cidade. Ele começa a sair do esgoto e comer pessoas, até deixar só os ossos ali. E o Kraven vai atrás desse cara. E o Kraven pensa assim, pô, o Ratos ele foi derrotado pelo Homem-Aranha e pelo Capitão América. Eu vou derrotar ele sozinho, pra mostrar que até nisso eu sou melhor. Eu não preciso do Capitão América, eu derroto ele sozinho. Se eu fosse o Homem-Aranha, só eu já bastava. E ele vai lá e derrota mesmo de lei o cara. Ele dá uma surra pra valer no Ratos e prende o Ratos numa jaula. E vai passando o tempo. E passa 2 semanas. Depois de 2 semanas o Homem-Aranha ele começa a recobrar os sentidos dele lá embaixo, no caixão, lá enterrado vivo, né? E ele consegue sair da vala ali depois de 2 semanas. Quando ele percebe que passou 2 semanas, aí ele vai atrás do Kraven. Aí o Kraven, ele vai lá e fala pro Kraven, pô, meu, o que você tá pensando? Perdi 2 semanas da minha vida por causa de você, o que você tem na cabeça? E dá um soco na cara dele, né? E aí o Kraven fala assim pra ele, eu não vou revidar, você pode bater se você quiser, mas eu não vou revidar, eu já provei que eu sou melhor do que você. Eu matei você e eu poderia ter matado você. Se você tá vivo é porque eu permiti. E você só tá vivo pra saber que eu te matei. E assim, tipo assim, pra você saber que você foi completamente derrotado por mim, né? Você só tá vivo porque eu quero. É aquela coisa assim, né? E aí beleza, aí o Rato estava ali, né? Ele falou assim, ó, tá vendo aí, ó, até esse daí eu derrotei sozinho que você não conseguiu. Aí nisso ele solta o Ratos da jaula pra ir pra cima do Homem-Aranha. Aí ele fala assim, eu quero provar mesmo que eu sou melhor do que você. E o Ratos vai lá e derrota o Homem-Aranha. E ele fala, agora eu tô satisfeito, eu realmente sou melhor que você em todos os sentidos. Eu derrotei ele sozinho, você não conseguiu. E aí ele fala assim pro Ratos, pode ir embora, ó, a porta tá aberta, vaza daqui, não quero mais nada com você. E o Ratos vai embora. Aí o Homem-Aranha fala assim, como você deixa esse cara embora? Ele é canibal, ele vai matar os outros pra rua. Aí ele fala assim, quer ir atrás dele, vai. Ele fala assim, eu não vou mais fugir, eu vou ficar por aqui mesmo. Se você quiser voltar, eu vou estar por aqui. Mas ele falou assim, ele ainda fala assim pro Homem-Aranha, você sabe que eu sou um homem de palavra. Se eu tô falando que
Eu tô te dando a minha palavra que eu nunca mais vou caçar. Minha carreira encerrou aqui. Porque né, ele conseguiu tudo o que ele queria, né? Ele provou que ele era superior em todos os aspectos ao Homem-Aranha. Provou assim pra ele mesmo, né? E esfregou na cara do Homem-Aranha, né? Toda essa coisa aí. E o Homem-Aranha vai atrás do Ratos, ainda tá meio alucinadão por causa das drogas que o Kraven injetou nele pelo dardo, né? Foi um negócio bem forte mesmo. E ele consegue capturar o Ratos. E assim, e o Kraven fica ali sozinho na mansão, né? Na mansão dele, tudo, e fica matutando ali sobre a mãe dele, sobre o pai dele já havia morrido, ele fica pensando que a mãe dele tinha problemas mentais e tudo. No final vai que o Kraven acaba morrendo ali, e assim, ele acaba com a própria vida, né? É um negócio muito louco. E assim, ele acaba, aí os próprios homens dele ali tinham recebido ordens, enterram ele, e na lápide dele estava escrito assim: aqui jaz Sergei Kravinov, o vulgo Kraven o Caçador, que derrotou o Homem-Aranha e morreu com honra. E assim, o Homem-Aranha acaba ali com a Mary Jane e tudo, mas assim, né, longe de ser uma vitória do Homem-Aranha, foi assim sei lá, não posso considerar uma vitória do Homem-Aranha, não. Ele simplesmente se safou dessa porque o Kraven deixou. E assim, aí ele acaba prendendo esse Ratos, ele fala pro Ratos que ele vai chamar o Red Richards para tentar fazer alguma coisa, para tentar reverter aquela transformação monstruosa que o Barão Zemo tinha causado a ele. E ele termina ali, abraçado com a Mary Jane e tal, mas pessoal, o desenrolar dessa história é uma história muito poética, o Kraven ele filosofa muito, e assim, ao mesmo tempo tem muitas alucinações assim no meio do quadrinho, tanto do Kraven sob efeito sob efeito das próprias drogas que ele usa, quanto o Homem-Aranha com o efeito daquele dardo, o Ratos que é completamente desequilibrado mental. Então assim, é todo mundo muito alucinado o tempo todo, então você fica naquela viagem assim dentro do quadrinho, que você nunca sabe o que tá acontecendo de verdade ali, porque parece que tá todo mundo muito louco ali, né? Todo mundo malucão, mas gente, é uma história assim fenomenal, muito bem desenvolvida, um começo, um meio e um fim, assim, nota 10, é uma história realmente nota 10. Se vocês tiverem a oportunidade alguma hora aí de, quem não tenha, de achar num sebo ou achar em alguma loja virtual, comprem, porque realmente Kraven, essa versão aqui vocês não vão achar mais, que essa versão aqui é aquela da Marvel, né, os maiores clássicos do Homem-Aranha, mas tem um capa dura recente que lançou aí, muito bacaninha também, um acabamento muito bonito da editora Panini. Mas, cara, é uma leitura obrigatória para qualquer fã de Homem-Aranha. E, pessoal, foi um prazer aí falar com vocês da última caçada de Kraven. E, mais uma vez, aí, se vocês não estiverem inscritos, inscrevam-se, ativem o sininho, compartilhem o vídeo, acessem nossas outras redes sociais. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aí. Até a próxima e a gente se vê.